Boa noite, amigos. Iniciamos aqui mais uma reunião de estudos no Grupo Espírita Saber Amar. Aqui, Carlos e Jussara Malab e Marco Gandra. Para iniciarmos os nossos estudos, vamos pedir a Jussara para fazer a prece. Boa noite, amigos. Convidamos a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos em conjunto. Antes de tudo, agradecendo pela vida, por termos superado momentos tão conflitantes, e que possamos aproveitar esses momentos em que a espiritualidade une os nossos corações em nossos lares, que os nossos lares possam receber as bênçãos de Maria de Nazaré, e que as nossas reflexões possam abranger os nossos vizinhos, os nossos parentes, favorecendo o trabalho espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Voltei. Hoje nós analisaremos o capítulo 8 e, como sempre, nós dividimos cada capítulo em duas partes. Aqui será a segunda parte do capítulo 8, que trata da chegada da caravana liderada por Bezerra de Menezes, onde Frederico Figner e outros companheiros desencarnados estavam chegando pela primeira vez na coluna espiritual após a desencarnação. Recomendamos a quem tiver a oportunidade de acessar o portal Saber Espiritismo, a TV Saber Espiritismo, e lá vão encontrar as reuniões passadas e os relatos anteriores dessa obra do livro Voltei. Nós pedimos também àqueles que sentirem à vontade, que façam seus comentários, que deixem o like de vocês, se assim gostarem do trabalho, para que esse trabalho possa chegar a mais pessoas. Como falamos, esse estudo de hoje, ele mostra o relato dele chegando na coluna espiritual. E a gente nota, né, Jussara, uma certa similaridade das impressões que André Luiz teve quando ele despertou em nosso lar. Nós vamos ver isso aqui. É isso que eu estava até pensando, eu ia até perguntar a vocês isso antes, em que ano que foi feito essa psicografia do irmão Jacob, você lembra? Na década de 50, né? Então foi logo após foi após o André Luiz na psicografia do Chico, do André Luiz. Após a de Nosso Lar, né? Ele já tinha tido aqui acesso às obras do Chico, conhecia o Chico, o irmão Jacob, já conhecia o Chico, que ele desencarnou em 47, se não me engano. Então, os livros ele já tinha conhecimento dos livros do Chico, de Nosso Lar, ele tinha visitado, como disse o Chico, como ele falou nos primeiros capítulos, que inclusive desencarnado, ele, depois da desencarnação, ele visitou o Chico, né? Está nos primeiros capítulos aqui, nas primeiras reuniões nossas. Nessa aqui, ele vai dar relatos, nós vamos ver que esse livro é muito cheio de detalhes importantes, porque se nós queremos entender o mundo espiritual, nós temos que tomar atenção nesses pequenos detalhes que os amigos vão nos trazendo. Porque eles mesmos dizem que não vão trazer tudo, porque muitas surpresas seriam chegadas a nós se nós tivéssemos acesso total. Muitas coisas ainda não estão preparadas para entender a realidade do mundo espiritual. Então, e mesmo assim, André Luiz trouxe muitas coisas que a gente, na época, né, a gente não tinha nem noção. E até hoje, né? Até hoje tem muitas coisas que... Tem aparelhos, por exemplo, o psicoscópio, que André Luiz cita nas obras dele, que é um aparelho que, como que ele percebe as vibrações magnéticas dos médiuns e dá ajuda outros aparelhos onde eles conseguem perceber melhor o que se passa na mente da criatura, para que eles não estão ainda habilitados a isso como capacidade no mundo espiritual. Então, eles têm uma série de aparelhos lá que estão bem à frente do tempo onde foi escrito, né? Bem, essa lição de hoje, na verdade, ele se encontra com amigos espirituais. E por isso que
nós perguntamos quem são os nossos companheiros no além. É a pergunta que nós fazemos e acredito que quando, no decorrer do estudo de hoje, nós vamos conseguir entender bem quem são os companheiros do além, aqueles que nós vamos encontrar no além. Como sempre, nós colocamos aqui assertivas de Emmanuel, que procura nos trazer um esclarecimento sobre a vida espiritual, sobre as necessidades nossas. E como o clima hoje de amizade, encontro com os amigos, de reencontro, nós buscamos esse trechinho que está no livro Roteiro, no capítulo 28. Vamos lá, Jussara. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Estejamos, assim, convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, fala, né? Teremos nosso tesouro onde colocarmos o coração. É uma citação de Jesus, né? O Emmanuel já responde. A pergunta que nós fizemos, quem são os nossos companheiros no além? O Emmanuel já responde isso. É interessante a gente ressaltar aqui, e nesse capítulo todo, né, cara, a questão da sintonia. A sintonia, eu creio que ele veio trazer à tona para a gente, nesse capítulo, nosso nível mental, né? Nível de sintonia com o que a gente encontra, que é o nosso tesouro, né? o que emana do nosso coração. Né? Mas outra questão que a gente pode analisar e refletir é que ele fala assim, nossos companheiros da Terra ou no além. Os companheiros da Terra, eles são escolhidos de acordo com as nossas tarefas aqui a fazer. Não é isso, cara? Porque nós vamos encontrar afetos e desafetos, né? Para que a gente possa experimentar situações... Com consequências também nas nossas atuações aqui na Terra, mas muitos deles nós não podemos escolher, né? Eles, no ambiente de trabalho, no ambiente como vizinhos, como pessoas que como temos na escola, com contato, né? Muitos deles a gente não escolhe, são ali das circunstâncias. Mas a gente escolhe planejando a nossa reencarnação. Quando reencarnamos, né? Sim. Então, enquanto os companheiros da Terra, é pautado em duas questões. Uma do afeto, que é aqueles que nos dão força para seguir em frente, aqueles que nos complementam e nos ajudam, e aos desafetos, que é aqueles com quem a gente deve se educar no relacionamento, né? Que vem trazer experiências educativas para a gente. Agora, no além, que é o capítulo 8, né? São aqueles com que a gente tem sintonia, nutre a sintonia. Né? Então, é importante ressaltar essas duas pontos, né? Os companheiros da Terra são aqueles que nos ajudam a caminhada, e o dos além é aqueles que a gente encontra em sintonia. Do da Terra também, aqueles que a gente tem sintonia, mas uma questão educativa. E ressalta aos nossos olhos aqui essa expressão de Emmanuel, nossas solicitações interiores. A nossa disposição interior, aquilo que nós cultivamos, né, ela também atrai as pessoas e as amizades que sintonizam com aquelas nossas vibrações interiores. E como é gostoso, não é, Jussara? Aqui na Terra mesmo, quando nos encontramos com um amigo caro do coração, traz satisfação para nós, traz uma alegria. A gente nos lembramos do tempo de mocidade espírita, onde nós nos reunimos na mocidade, mesmo na evangelização da criança, como era gostoso esse convívio, e também na casa espírita, também, o convívio com aqueles que sintonizam com a mesma ideia, com o mesmo ideal, com as mesmas disposições. Isso tudo são formas de alimentar o nosso espírito. Por isso que nós temos que buscar esse contato, buscar esse, como diz o
o Emmanuel ali, né? Buscar esse tesouro que é da verdadeira amizade, da verdadeira sintonia, das companhias que nos fazem bem, porque elas realmente tocam o nosso coração e nos fortalecem. Essa é a colocação de Emmanuel, que mostra o que vai acontecer com ele, com o irmão Jacob, Friedrich Finger, ao chegar na colônia espiritual. Ele vai se encontrar com alguns amigos. Né? Não vamos antecipar, daqui a pouco nós vamos ver esses detalhes. Aí no primeiro, quando ele começa, você se lembra, na semana passada nós comentamos que ele atravessou a ponte luminosa que separava essa colônia espiritual do umbral mais assim árido, onde vários espíritos ainda estavam ali querendo impedir a entrada deles na colônia, e eles atravessaram uma ponte iluminada, que ele comenta. E após eles atravessarem essa ponte, ele diz que começaram a divisar encantadoras e espaçosas moradias. De distância a distância, compareciam pequenas comissões, aguardando os amigos. Abraços fraternos eram distribuídos, de momento a momento. Nenhuma nova despedida, porém, chegou a semelhar-se àquela professora devotada e desconhecida. Na reunião passada, nós comentamos sobre isso, né? Que quando eles entraram na colônia espiritual, que uma das senhoras que estava na caravana de recém-desencarnados, chefiada por Bezerra de Menezes, ela tinha dedicado a vida toda às crianças, à educação, era professora, também os filhos que ela tinha aqui na Terra desenvolvido a educação, e ela, a característica dela é que ela tinha uma luz bem forte no coração, né? Que chamava a atenção de todos por essa dedicação dela. E ela foi recebida com muito carinho, muita atenção, por crianças, convidando-a para ser professora numa escola do além. Foi um trecho muito emocionante que nós vimos na semana passada. Agora, ele fala de que nenhum das recepções fraternas eram como daquela senhora, mas todos com muita alegria. Eles chegaram aí na colônia espiritual, fazendo essa percepção do ambiente diferente. E nós notamos isso também em nosso lar. Colocamos aqui uma percepção de André Luiz, quando ele saiu pela primeira vez do Ministério do Auxílio com o Lísias. Vamos ver o que ele fala lá em nosso lar. Para fazer um paralelo. Um paralelo. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas, entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Essa é a impressão de André Luiz no nosso lar, que é muito semelhante com a do irmão Jacó, né? E aí ele destaca, é claro, essas impressões do ambiente, das árvores, das avenidas, tudo isso refletindo o quê? Refletindo a paz dos moradores, né? Refletindo aqueles que estavam ali. A gente também aqui na Terra tem isso, quando nós entramos num ambiente harmonizado, numa casa espírita, de oração, nós entramos numa casa de amigos que cultivam a prece, a oração, nós sentimos diferente o ambiente, não é? Parece que, de certa maneira, nós estamos entrando assim no ar-condicionado espiritual, porque as vibrações são leves, gostosas, nós nos sentimos acolhidos. É o que ele sentiu ali quando ele saiu do hospital, lá no Ministério do Auxílio, nosso lar, e foi para a rua com Liz. Agora, olha o detalhe que ele comenta, né, Jussara? Ele fala que não havia nenhum sinal de inércia. Quer dizer, as pessoas estavam a trabalho, ninguém estava sendo ocioso, todos ali estavam aproveitando o tempo. Mas aproveitar o tempo não quer dizer que uma leitura é aproveitar o tempo, meditar é aproveitar o tempo, caminhar meditando é aproveitar o tempo. Por isso que ele fala ali, né, que embora muitas pessoas, entidades vinham e vinham,
a mente delas parecia estar distante de algumas, né? Elas estavam preocupadas com seus problemas, seus entes queridos, seus afazeres a realizar, mas sempre ativos, Não não ociosos. deixando margem na mente para surgirem pensamentos deles mesmos ali, menos elevados. E mais interessante ainda nesse relato de Nosso Lar, de André Luiz, que ele termina dizendo nesse pedacinho, no trecho, que as pessoas dirigiam olhares acolhedores. Percebeu, sabe? Como que é interessante isso? Quer dizer, existem diversos tipos de olhares, não é? Aquele olhar de curiosidade, aquele olhar de rejeição, entendeu? O olhar de que mais que você pode dizer até tem algumas pessoas que brincam na assertiva popular que falam olho gordo, né, de inveja, né? E o de repreensão, o de crítica. Mas ali, as pessoas, para ele que era um estranho que estava ali, dirigiam olhares acolhedores. É um detalhezinho, mas que mostra o ambiente espiritual onde eles estavam, onde também, na descrição de irmão Jacob, nós vemos o que ele sentia naquele instante. Né? Vamos seguindo aqui. Agora ele vai comentar mais um trecho. Surpreendido, jubiloso, mal contendo o pranto de emotividade, desferiram um grito de alegria. Eram Guilhom e Cirne, Inácio Bittencourt e Saião. Eram os amigos dele. Que ele participava na Federação Espírita da Federação Espírita Brasileira, né? Ele participava na Federação Espírita Brasileira, tinha um cargo de direção e de reuniões lá, e esses eram amigos lá. Né? Abraçaram-me exclusivamente e, pelo olhar afetuoso e grave que me dirigiram, demonstravam saber quanto se passava em minha alma. Senti-me na posição do viajante que volta de longe, com a bolsa cheia de novidades. Embora a fraqueza a constranger-me, gastaria horas relacionando o noticiário dos companheiros que se demoravam na carne como trabalhadores da retaguarda. Não pareciam, contudo, muito interessados em recolher minhas informações. Vê? Interessante isso, Nós né? colocamos aí ponto... a figurinha de cada um deles. Né? Eu não sei quem é quem. Não, pois é. Sabe, né? Aí eu, no final do livro, Voltei, ele tem um relatozinho pequeno de cada um deles. Então, ele fala, o Guilhom Ribeiro, a gente sabe que ele é tradutor das obras de Kardec, a gente conhece ele muito, né? Qual é? É esse primeiro aqui. É o primeiro. Esse primeiro de cabeça branca aí. É o Guilhom Ribeiro. Parece que é o mais recente. Ele coloca aqui no final do livro Voltei um pequeno relato falando que Guilhom Ribeiro, que seria Luiz Olímpio Guilhom Ribeiro, médico, doutor, né? Ou médico advogado, colocou em doutor aqui, presidente da FEB de 1920 a 21 e de 1930 à época da desencarnação, 43. Então, foi contemporâneo dele, porque ele desencarnou em 47, então ele participou de muitas reuniões. Depois ele cita quem? Cita o segundo, né? O Cirne. Né? Esse eu nunca o Cirne, ele coloca aqui que Leopoldo Cirne foi presidente da FEB de 1900 a 1913 e desencarnou em 1941, também contemporâneo das atividades dele. Depois ele fala Inácio Bittencourt. Esse eu conheci. Esse também está abaixo, né, de Oclinhos, né, aqui mais baixo de bigode também. E ele fala que o Inácio Bittencourt, ele fala assim, Inácio Bittencourt, vice-presidente da FEB em 1915, médium receitista, desencarnou em 1943. Né? Um em 41, outro em 43, dois em 43, né, o Guilhom e Inácio Bittencourt. E o outro? E o Bittencourt Sampaio foi... É o Saião. Não, agora é o Saião, né? O Saião está aqui,
Doutor Antônio Luiz Saião, diretor do Grupo Ismael, escritor e evangelizador, desencarnou em 1903. Então, essa é a turma dos que foram recebê-lo, né? Você vê que ele deu um grito de alegria, né, por encontrar os amigos muito queridos, aqueles com que ele convivia, com que ele desenvolvia as atividades, muita afinidade, né? E ele notou, assim, como você disse aqui, um olhar afetuoso, mas grave, né? Que tinham para eles. E a outra coisa que eu achei interessante é que ele estava querendo reportar para os amigos, né, notícia dos que estavam encarnados. Mas ele não sentiu muito interesse neles. Não. Bem notado, sabe? Isso é muito interessante. Por que será? Né? Ele fala que... Ele estava muito mais preocupado com a saúde, com o estado mental do irmão Jacó, né, do que ele trazer notícias do... Por quê? Porque eles estavam acompanhando, né? Claro, eles já estavam presentes aqui nas tarefas, dentro, claro, notícias de todo mundo. Da condição de cada um, né? Eles já tinham conhecimento do que se passava na Terra, né? Nas atividades. E eles, na época, tinham um papel relevante na doutrina espírita, na divulgação do conhecimento, né? Muitos, como a caridade, Inácio Bittencourt, por exemplo, muito destacado na caridade, como médium receitista. Quer dizer, eram espíritos já acostumados à realidade espiritual e trabalhando aqui. E eles estavam aqui, já conheciam, não precisavam das informações, mas foram muito educados, né? Só não mostraram muito interesse. Eles estavam mais lá por ele, né? Mesmo, para receber ele. Isso, estavam lá para recebê-los, para recebê-lo, dar o carinho inicial, é o que também esperamos, se nós soubermos desenvolver nossas atividades, se nós soubermos manter a nossa sintonia espiritual, e principalmente, não é só dedicar ao estudo, né? Nós temos que dedicar também à caridade, ao auxílio ao semelhante, ao controle das nossas emoções, das nossas disposições íntimas, à educação do nosso pensamento, que às vezes nosso pensamento, embora os nossos atos ainda não tenham reflexos negativos, mas o nosso pensamento às vezes tem. Assim, saber controlar. E eu falo isso para mim mesmo, né? Para a gente estar desenvolvendo tudo isso. É um grande ganho para nós. E aí sim, nós vamos ter condição de ser recebidos pelos nossos verdadeiros amigos no mundo espiritual. Ele continua. Falou Cirne bondoso dos obstáculos que nos incomodam ao desencarnar. Acrescentou que meu caso, entretanto, era agradável e pacífica, pela expectativa mais ou menos longa em que eu vivera os derradeiros dias de octogenário, salientando que o mesmo não lhe ocorrera em vista do repentino ataque de angina. Então, o Cirne é esse aqui que a gente colocou ao lado do Guignon, né? Aquele gravata azul de cima, né? Do lado do Guignon. Então, ele teve um ataque de angina, né? Desencarnou. Que é mais fulminante, né? Fulminante. Então, ele estava falando para o Saião que desencarnar lentamente, né? Ter uma doença, ficar acamado, é completamente diferente, é bastante diferente de quem desencarna repentinamente, né? Que ele não tem tempo de adaptação. Esse é um detalhe que muitas vezes nós não conseguimos entender a bondade divina de alguns casos de desencarnação, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, eu quero desencarnar logo, quero desencarnar rápido, dormindo e não quero ficar velho, coisa assim. Mas não raciocino, não tenho conhecimento para entender que todos nós viemos aqui na Terra para desenvolver uma missão, para desenvolver uma tarefa. Nossas tarefas de crescer. E para o nosso crescimento íntimo. Essa missão envolve, é claro, o nosso crescimento íntimo.
quanto mais tempo nós soubermos aproveitar aqui na Terra, porque é difícil reencarnar, não é fácil a programação, o apoio de todos os amigos aqui, quanto mais nós conseguimos ficar na Terra, usando os recursos que Deus nos deu para o nosso crescimento, mais é a possibilidade de crescermos espiritualmente, de termos experiências, de nos prepararmos até para outras encarnações. Então, mesmo, como ele coloca aqui, esse prolongar do processo de desencarnação, uma doença prolongada, um processo, muitas vezes, de certa dor em alguns aspectos, né? É uma maneira das pessoas se prepararem para chegar ao mundo espiritual. Paciência. Ter paciência. Ele diz ali que ele desencarnou com 80 anos, né? 80, foi mais de 80 anos, quase 90 que ele desencarnou. Quer dizer, essa experiência de vida, percebendo o corpo, reduzindo as forças, energias, tendo que ter mais cuidado, usando a experiência de todos os conhecimentos que ele tinha das pessoas, tá? Das circunstâncias, das situações da vida, iam já preparando a ele para esse desenlace. Por isso que ele fala que o Cine falou assim, olha, você foi mais tranquilo o seu desencarno do que o meu, que tive um ataque repentino de angina, e muitas vezes o que acontece é que o espírito não reconhece que desencarnou, porque é tão semelhante à vida no mundo espiritual como aqui, em termos de padrão de apresentação, que muitas vezes ele não reconhece que desencarnou, muitas vezes fica em casa, junto aos familiares, sem entender, querendo falar com eles, coisa assim, até que chega um momento que os amigos espirituais conseguem auxiliar. Né? Então, é uma boa indicativa que ele dá aqui. E tem um trecho, né, do capítulo 8, que é a chegada, né? A chegada deve ser... Não, que é a continuidade, né, dessa chegada. Ele encontrou com os amigos. Né? Aí, depois de encontrar com os amigos, eles começam a relatar, né, como que Bezerra estava com relação a ele. Né? Então, Bezerra paternal regozijava-se. Do encontro dos amigos, da felicidade daquele encontro, né, e explanava, né, atenciosamente sobre o espiritismo no Brasil, quando uma casa iluminada de graciosa configuração se nos deparou aos olhos. Marta, radiante, indicou o jardim povoado de flores murmurando. Enfim, Bezerra então designou a entrada, abraçou-me afetuosamente e concluiu. Descanse. Parece, então, que ele estava chegando... Na casa dele, da Marta, né? Da Marta. Agora, o que me chamou muito a atenção aí é que ele fez questão de relatar da postura do Bezerra em relação ao espiritismo no Brasil. Olha a nossa responsabilidade, né? Porque, veja só, no mundo espiritual, todos esses espíritos que nós vimos aqui, citamos, né? O doutor Bezerra, todos contam conosco para que nós possamos levar a doutrina espírita o mais acesso possível às pessoas, né? A compreensão do mundo espiritual e a relação com o mundo material, o mundo aqui nosso, encarnados. Então, me chama muita atenção, claro, de chegar na casa, né, ali, mas me chama muita atenção do empenho que o doutor Bezerra coloca no movimento espírita, aqui no Brasil. Né? Porque ele está ligado, né, ao movimento e no desenvolvimento desse movimento. E não só ele, mas a caravana de espíritos, aqueles espíritos todos que estão junto com eles desenvolvendo isso, e são muitas vezes anônimos, né? E por isso que as pessoas perguntam, mas como é que pode o Bezerra de Menezes, em cada centro do Brasil, alguém fala no Bezerra de Menezes e se desdobrar? Porque, na verdade, é um conjunto de trabalhadores que vai sobre a mesma intuição, sobre a mesma direção de Bezerra.
Então, ele pode se manifestar aqui, ali, em outro lugar, em vários centros ao mesmo tempo, porque são espíritos da equipe dele, Até telepaticamente. telepaticamente. Mas não é que Bezerra está presente lá, mas se ele está representado por alguém da sua equipe, é como se ele estivesse presente, treinado por ele, educado por ele. Quer dizer, a mensagem dele está chegando. Foi isso que Jesus fez com os próprios discípulos, né, Carlos? Só que os discípulos não tinham capacidade, né, muito distante, mas... Nem nós que o Bezerra tem, né? Pois é, mas eles realmente muito distantes. Mas, de Bezerra para os seus discípulos lá, ele está mais próximo até, né, porque são pessoas mais próximas de nós. Mas é isso mesmo que você falou, sabe? Jesus com os discípulos usou os discípulos como um instrumento de propagação da sua mensagem, né? Muito bem lembrado por você. Aqui, ele já dá um destaque e a gente fica imaginando, né? Como seria essa casa? Né, sabe? Nós achamos essa figura, essa fotografia, mostrando assim, uma casa iluminada por flores, graciosa configuração, onde mostra, André Luiz fala isso, né? E nas obras dele, que a nossa casa reflete a nossa estrutura espiritual. E é interessante ver isso, é importante, né? O belo também é divino. O belo não é superficial, não precisa ser superficial, não precisa ser frio, superficial. O belo é divino também, né? E o belo da natureza, da construção do homem, também é divino. Né? Também é divino. Então, quer dizer, aqui na Terra, nós podemos criar também esse ambiente que existe lá no mundo espiritual. Depende de nós. Temos dificuldades? Temos dificuldades. Às vezes temos vizinhos complicados, às vezes nós mesmos somos complicados, nós mesmos complicamos o vizinho. Mas nós temos condição de melhorar e criar esse ambiente. Então, eu me lembro muito de uma visita que André Luiz relata, que ele fez a uma casa aqui na Terra, e quando ele entrou na casa, ele viu uma série de flores, né, na porta da casa. E ele fez uma frase que me gravou para sempre. Ele fala assim, as flores refletiam a beleza dos moradores da casa. É mais ou menos assim que ele fala, né? Que aquelas flores maravilhosas que ele via na casa refletiam a beleza dos moradores daquela casa. Então, aí fica chamando a atenção, né, sabe? É bom, talvez, refletir aquilo que... Não só a higiene física, mas a higiene mental da casa, a faxina mental da casa. É importante. É isso que ele reflete aqui nesse relato, né? Ele chegou em casa e isso era importante de Bezerra. Falou assim, descanse, que era momento de descansar. E aí a gente fica pensando, mas lá no mundo espiritual, como que é esse descanso? Esse descanso se dá. Eles dormem também, no mundo espiritual dormem, também repousa, também se alimenta, não foi para o mundo espiritual, virou fantasma de vestir de branco. Não. Então, realmente existe essa disposição nos mundos, nas faixas intermediárias aqui do plano espiritual. E ele segue, né? Agora, já em repouso, ele vai contar sobre a casa. Ingressei na casa acolhedora sob forte impressão de paz e aventura. Difícil determinar se me achava realmente distante dos círculos terrestres. O ambiente doméstico era perfeito, não obstante, mais acentuada beleza nos caracteres interiores. Tapetes, móveis, adornos e iluminação eram mais belos e mais leves, e, apesar de revelarem autêntico bom gosto, não exibiam notas de luxo. Retratos pendiam nas paredes, estruturadas em substâncias semiluminosas. Então, é que a gente estava vendo, né? O belo também é divino. O belo também traz a energia, né? Positiva. E não precisa se rebuscar. Não precisa ser de luxo, como ele fala. Né? Não precisa ser rebuscado, pode ser simplicidade. Prático, mas de bom gosto, né? Tem de bom gosto. Lindo. E aí as pessoas perguntam, mas
espera aí, como é que aparece móvel lá no mundo espiritual? Né? Como é que aparece móvel lá no mundo espiritual? Como que acontece isso? Ora, no mundo espiritual também tem fábricas. Tem, no Né? nosso lar a gente É, vê isso. lá no nosso lar ele fala que ele descreve que, se não me engano, o número de 300 mil trabalhadores. O nosso lar tinha, na época que o André Luiz escreveu a obra, tinha 1 milhão de moradores, 1 milhão de participantes da cidade, moradores oficiais da cidade, 1 milhão. E ele diz que desse 1 milhão, 300 mil trabalhavam nas fábricas de nosso lar, fabricando os mais diversos produtos, roupas, que acredito também que imobiliários, outras coisas assim. Tá? Ah, mas espera aí, então tem luxo? Não, não tem luxo, tudo com simplicidade, mas fazendo aquilo que agrada aqueles moradores, para que eles se sentissem confortáveis naquilo. Por isso que ele diz lá, tapetes, móveis, adorno, iluminação, eram mais belos e mais leves. Por quê? Porque estavam impregnados das vibrações positivas daqueles que viviam. Ele fala de quadros que estavam iluminados pelas vibrações das pessoas que estavam ali. Tudo que nós temos em torno de nós, já vimos isso aqui, inclusive do Voltaire, ele comenta sobre a casa dele, quando ele acaba de desencarnar, ele tem essa impressão das coisas que estão na casa dele, que estão impregnadas. E, da mesma maneira, nós impregnamos os objetos que nos seguem pelas nossas vibrações. E ele entrou naquele ambiente doméstico que ele considerou como sendo perfeito. Tal era a beleza que trazia para a alma dele esse ambiente. Que beleza se a gente conseguir fazer isso para a nossa casa, não é, sabe? A gente conseguir impregnar as coisas. E, principalmente, se a gente conseguir impregnar algo que a gente vai entregar para alguém. Né? Nós conseguimos carregar isso para que a pessoa também sinta essas vibrações boas. Porque, às vezes, nós damos um livro para alguém impregnado também das vibrações de amor, né? Uma mensagem. Não é só aquela mensagem, é aquilo que você entrega. Como você passa para adiante. Então, vimos aí o Chico Xavier muito empenhado em entregar mensagem, entregar o pão, né? Mas ele entregar não era... uma notinha de R$ 1. Entregar uma notinha de Não, R$ 1. nem era real, né? Era um cruzeiro. Cruzeiro, é uma notinha lá. Interessante, nós convivíamos um tempo com a Suzana Mouzinho, em Petrópolis, no Lar Espírita André Luiz, quando vivíamos no Rio de Janeiro, e lá ela fazia um atendimento de bolsas, né? Tinha uma sopa que distribuía, cestas básicas, a gente fazia palestras, o Jussara estava com a Wanda Juliano fazendo tarefas em Chavalzinho, né, Jussara? E a gente notava assim, tudo que a sopa estava impregnada, né? As coisas que se davam estavam impregnadas para as pessoas que ele chegava. E no final, a dona Suzana repetia o ato do Chico, porque eu lembrei, por causa disso, que o Chico ficou na casa dela em Petrópolis, teve muito tempo lá com ela. Então, ela pegou esse hábito do Chico. Então, ela entregava uma cesta de alimentos e entregava uma nota de R$ 2 na época, né, para a pessoa. Mas aí a pessoa não era o valor, mas aquilo que o carinho mas ali. O que ia ali. E também o valor ajudava, né? Pagava uma condução para a pessoa voltar para casa, né? Quer dizer, ajudava. Então ela relembrava isso, né? Como que as pessoas ficavam felizes de receber aquele livro, não somente, é claro, pelo valor, mas também pelo carinho com que é dado, as vibrações que transmitem as pessoas. Né? E lembra aquela passagem da viúva, né? Que depositou no gasofilácio uma moeda com todo o amor, né? Que não foi, que diz a passagem, né? Que muitos ricos passavam ali e lançavam suas moedas, mas a pequena e pobre viúva deitou 2 pequenas moedas ao gasofilácio como oferta daquilo que lhe fazia falta. Então, a nós podemos, talvez, e alguns faltar os recursos monetários, outros não, mas, dado o que nos faz falta, para um semelhante, é muito importante o nosso tempo, né, nosso carinho, a nossa dedicação, né, e também os recursos materiais, e cada um pode avaliar isso aí. Mas ele vai e entra na casa, né, Jussara? Vamos ver o que acontece em seguida. Ele fala o quê? Tentei a conversação longa em perguntas compridas, mas reparei que fora do grupo que viajara, e desligado da influência vivificante de Bezerra, meu cansaço se fez invencível.
Até ali, na jornada de prolongado curso, esclareceu Marta, estiveram sustentados, em grande parte, pela cooperação magnética do conjunto dos companheiros. Ele se via agora só, Isso. né? Aí sentiu aquela falta, né? É o que a se gente sente, às vezes, né? Quando desmorona. nós vamos numa atividade religiosa, não só no caso espírita, mesmo numa missa, né? Num templo evangélico, a pessoa se carrega de energias. Quando sai dali, sente, Sente muitas um vezes, baque, né? esse baque, esvair aquela energia, se ele não conseguir manter isso. Com o tempo, com a educação, ele consegue manter. Tá? Então, ela esclareceu que isso era decorrente desse afastamento ali. E engraçado que ele fala da influência vivificante de Bezerra. Como os espíritos superiores trazem energias boas para a gente. Tá? A companhia deles, né? É, É e importante. por isso que é muito importante para a gente buscar a companhia dos espíritos superiores. Como que a gente busca? Pelos nossos atos, pelo nosso pensamento, pela nossa ação. Né? Eles não vão ficar do nosso lado só porque acham que nós precisamos, nós temos que fazer por merecer. Bem, amigos, chegamos, né, Jussara, ao final da reunião de hoje e chegamos e vamos deixar uma última palavra de Emmanuel para a nossa reflexão, depois, com calma, sobre o assunto, porque ele também fala dessa nossa importância da morada da Terra. Está no livro Moradias de Luz. Mas você quer ler? Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Na criação do Supremo Pai existem muitas moradas e compete-nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a Terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio, a impedirem nos caminhos da evolução a nossa integração na vitória da paz e do amor. Emmanuel, né? Que lindo, né? Lindo e muito próprio pela situação que nós estamos vivendo hoje, né? A mídia hoje mostra o Afeganistão, né? E está muito longe da nossa realidade? Não. Eles fazem parte do planeta da Terra. Então, cabe a nós vibrarmos para eles, né? E desejarmos a compreensão, tudo que Emmanuel colocou aí, né? Sair da gaiola do egoísmo e do cárcere do ódio. Então, que nós possamos orar e emanar forças para que eles possam superar essa dificuldade Quanta deles, dor, quanto sofrimento, né? Porque eles fazem parte, sim, do nosso planeta Terra. E pelo que o Emmanuel nos colocou aí, é a nossa morada. Então, eles são nossos irmãos e fazem parte desse tudo. E quantos, às vezes, também nós temos próximos de nós, né? Nas situações mais dolorosas que nós não conseguimos imaginar. Né? Nós somos responsáveis por isso também. De ajudar, né? Queridos amigos, vamos, então, agora ao nosso momento de oração. No final do nosso estudo de hoje, pedimos a todos que tenham junto assim um recipiente de água, para pedir para que a espiritualidade magnetize essa água. Pedimos a todos que elevem os seus pensamentos, esquecendo das dificuldades do dia a dia, dos problemas, em poucos segundos, poucos minutos, para abrir o nosso coração ao auxílio da espiritualidade. É assim, Senhor, que com os corações felizes por estarmos aqui reunidos em Teu nome, recebendo o abraço carinhoso dos amigos espirituais, interessados no nosso processo e no nosso crescimento. Que queremos, primeiramente, agradecer a tudo e a todo esse apoio, a oportunidade dessa reencarnação, a oportunidade desses ensinamentos. E pedir, Senhor, que esses amigos não nos deixem, mesmo vendo as dificuldades com que passamos, o pouco aprimoramento espiritual que temos, que possamos contar com esses companheiros
nos fortificando, nos iluminando, trazendo a tua palavra e o teu esclarecimento. É assim, Senhor, que pedimos. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.